Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta segunda-feira, dia 10 de setembro. Na realidade não tem nenhum destaque assim que eu vi de forma positiva, até porque tivemos um pregão abrindo com a expectativa muito boa, pelo menos um otimismo inicial na primeira hora de pregão, mas o que vimos depois no decorrer do pregão foi uma perda de força e vários sinais de reversão, candles de baixa, mesmo fechando de forma positiva, candles de baixa. E o que eu vou destacar aqui, inicialmente, são dois sinais que eu vi um pouco mais negativos. E o outro, na verdade, esses dois sinais são ações que estão com a tendência de alta mais esticada para cima. E os outros que eu vou destacar vão ser os índices, já que não tem tanto destaque, vou falar sobre os índices, os principais índices aí na Bolsa, na BMF-Bovespa. Olhando aqui primeiramente para a Sabesp, Sabesp terminou o pregão com queda de 2,66%, uma queda acentuada, devido à sua volatilidade, a formação de um topo descendente, algo que ela não vinha fazendo na sua tendência de alta de curto, médio prazo. É importante ressaltar que no médio prazo essa ação está com a tendência bem esticada para cima, com o último movimento de alta prolongado, nem tocou na média móvel exponencial 13 períodos, no gráfico mensal também é um ativo bem esticado para cima, o que abre chance ou de uma correção lateral ou de uma correção no preço. Isso seria o mais provável nesse ativo, não seria um ativo que eu estaria pensando em me posicionar para médio prazo. A ação com esse candle aqui forte de baixa, com esse fechamento aí na mínima, inclusive até no fechamento perdeu a mínima desse grande candle de baixa na primeira hora de pregão, ampliando a chance de continuar caindo, teria como objetivo buscar ali o suporte de novo em torno dos 83,75. Mas por uma tendência mais longa, eu diria que um recuo mais interessante seria lá voltar para a faixa 76,80, abaixo dos R$80, para dar uma aliviada maior aí na sua tendência de alta de médio prazo, para pensar em compras nesse ativo. A outra é CEMIG 4. CEMIG 4 também vinha com a tendência muito forte de alta no semanal, a gente vê também a ação com as médias afastadas. Gerou já um sinal mais negativo, já veio para baixo da média móvel exponencial 13 períodos, sustentou acima do suporte 34,25 a 33,41 no gráfico diário. Veio aqui para testar o gap de baixo em 36,40, bateu nesse gap de baixa e não teve força para fechar acima. Foi um topo nessa resistência, abrindo chance de voltar a buscar a faixa de preço dos R$ 34,25 a R$ 33,41, zona de suporte. É um ativo também que teria um espaço um pouco maior para corrigir aí a sua tendência de alta de longo prazo, ou congestiona aqui nessa região, ou tem a correção no preço um pouco mais acentuada, em busca, por exemplo, de uma região mais próxima dos R$ 30. Agora, falando dos índices, vou começar aqui pelo IEX, até porque estou comentando aqui a CEMIG 4. IEX foi o índice que mais perdeu força no curto prazo, visto que tinha uma congestão. Por que também essa congestão? Pega o longo prazo do setor, tendência muito forte de alta, sem muita correção. Agora há uma gordura aí para queimar, podendo voltar ali principalmente para a região de 30 mil pontos. Um dos pontos aí a serem alcançados, pelo menos que eu vejo como mais provável. Algo semelhante ao que aconteceu aqui anteriormente. Tinha uma tendência longa de alta. Essas duas médias, essa de 13 e a média móvel 57 vão se abrindo, aí depois dá uma estreitada aqui, o preço traz uma correção, depois volta a se afastar novamente, e aí entra de novo num período que pode trazer aí um teste até dessa média móvel de maior periodicidade. Num cenário mais negativo, seria recuar ali mais próximo dos entre 27.500 a 25 mil pontos no médio e longo prazo. Então o cenário gráfico do IEX nesse momento no semanal estabeleceu uma tendência de baixa, está mais para uma tendência indefinida, porque esse topo aqui é mais alto do que esse aqui, e esse fundo, o próximo fundo já vai ser mais baixo que o anterior, então está mais para a tendência indefinida. As médias ainda apontam um pouco mais para cima. Pelo gráfico diário, a tendência aqui do ativo é mais de baixa, forte queda e agora chance de gerar um pivô de baixa. Então no momento o setor está passando por um momento ruim
e até porque tem gordura para queimar em termos de uma tendência de maior periodicidade, e seria até normal dentro do que subiu o setor no médio e longo prazo. Olhando agora para IFNC, setor financeiro, na realidade o índice do setor financeiro, gerou um candle lá de reversão no pregão de hoje, 0,17%, uma estrela cadente, assim como o Ibov gerou um candle de reversão. É um setor que está numa tendência de alta ainda de médio prazo, topos e fundos ascendentes, teve uma grande queda, mas não perdeu o fundo mais importante, nem gerou pivô de baixo, voltou a subir, bateu nessa média, as médias já se cruzaram aqui para cima, algo interessante, e está próximo de gerar uma nova sinalização de alta. Mas se a gente pega o gráfico mensal, a gente observa uma grande indefinição no setor financeiro. É um índice novo, esse aqui são os dados, o histórico aí máximo desse setor, desse índice. Então a gente observa uma grande indefinição. O índice financeiro vai ter uma definição muito maior acima dos 4.000 pontos. Mês fechando acima dos 4.000 pontos, gerando nova máxima, seria uma definição muito mais interessante de se operar a tendência de alta num prazo maior, operações maiores dentro do setor financeiro. Mas por enquanto, mais curtíssimo ou curto prazo dentro do setor. O cenário ainda é um pouco mais favorável, no curto prazo ainda está em tendência de alta. É importante ressaltar que se perder a mínima aqui desse fundo, se perder 3.660, estabelece uma tendência de baixa de curto prazo e volta a ter uma perspectiva um pouco mais negativa, com o objetivo de buscar a região dos 3.500 pontos. O IMOB está em tendência de alta, topos e fundos ascendentes, a gente está vendo aqui linhas anteriores que foram superadas como resistência, topos e fundos ascendentes, mas agora foi para superar um topo anterior e perdeu força, caiu 0,81% nesse pregão. Pega aqui o gráfico mensal do setor imobiliário, a gente observa um suporte muito importante na faixa dos 700 pontos, até uma formação de um ombro, cabeça-ombro, que não foi confirmada ainda. Um ombro, cabeça-ombro no gráfico mensal, teria que fechar um mês abaixo dos 700 pontos e gerar nova mínima. Ele foi o contrário, reagiu em cima de 700 pontos, gerou um fundo, mas ainda é um fundo dentro de uma congestão. É um fundo na região de um fundo anterior, mas sem fazer topo mais alto. Por enquanto temos topos mais baixos. Então fica ainda um cenário de indefinição de médio aqui para longo prazo. Até no médio prazo a gente tem uma tendência de alta de topos e fundos ascendentes, mas todo ele dentro de um grande movimento de baixo, o que torna essa tendência mais fraca, portanto, focando mais em operações mais rápidas aí no setor, mais operações de curtíssimo prazo dentro do setor, até um ou outra de curto prazo, mas mais focado em operações de curtíssimo prazo no setor swing trade. E com temos aqui topos e fundos ascendentes no gráfico diário, tendência de alta, caiu aí 0,85% nesse pregão. Onde é que o Icon está? Está com tendência de alta de médio prazo, testando a sua máxima histórica. Testando aqui a máxima histórica. Nessa semana já rompeu a máxima histórica. Mas pega aqui o gráfico mensal, temos um baita topo nessa região, temos uma região de resistência muito importante, temos um setor que tem uma tendência de alta também um pouco mais acentuada e que abre a chance de dar uma patinada nessa região, de perder um pouco mais de força o setor de consumo aqui, dar uma congestionada para depois conseguir de vez superar essa região de 2.080, 2.100 pontos. Então é um setor interessante ainda, o setor de consumo, para se ficar atento, mas ainda no ponto onde está, operações mais de curtíssimo prazo. Acima dessa região, fechando a semana acima dessa região, principalmente o mês acima aí dos 2.078 pontos, torna-se mais interessante para operações até maiores dentro do setor. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltoviro.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.